Ok, vamos lá. Bom, a gente estava no último encontro falando sobre o livro 6, né? A gente deu uma. Não acho que foi uma atrasadinha, porque acho que foi bom falar, se reter, né, mais nesses pontos. Mas, no ano passado, a gente fez sobre a terceira onda, né? Do livro 5, que é aquela, né? Os males da cidade, e talvez do mundo, não vão cessar enquanto os reis forem filósofos ou os filósofos forem reis, né? Essa é a terceira onda, né? Da República. E a gente fez o comecinho do livro 6 acerca da distinção da natureza do filósofo e do que ele chamou de filodoxo, né? Ou o amante de espetáculos, né? O amante da opinião, no fim das contas. Tá? Basicamente, a diferença é aquela, né? O filósofo, ele vê as coisas no mundo, mas ele é capaz de discernir o uno, né? Então, ele tem uma visão de conjunto. Enquanto o amante da opinião, o amante de espetáculos, ele observa o conjunto e acha que o conjunto ele não tem nenhum tipo de vínculo que os coloque dentro de um conjunto. Então, por exemplo, né, o filósofo ele vê várias coisas belas, mas ele é capaz de discernir o belo. Né? Ele é capaz de entender que existe o belo e que todas essas coisas belas que ele vê no mundo tem, de certa forma, alguma participação dessa ideia que une a todos. Não pode existir, sei lá, uma bela caneta, uma bela pessoa, uma bela casa, sem que haja esse predicado, né, belo, que una todos eles. Né? Porque se existir, sei lá, só a bela casa, mas não existir o belo, também vai existir só a pessoa justa, mas não vai existir só a justiça em si. Tá? Então, é importante a gente pensar isso, né? Porque Platão, né, ele está aqui falando disso, ele não usa exatamente o exemplo da justiça nesse ponto, mas ele certamente está pensando na justiça, porque ele quer sair daquela ideia de relatividade, né? Ah, o que é justo para você não é justo para mim. A justiça ela é vantagem de quem está no poder. Não. Platão ele busca sair desse relativismo para buscar aquilo que é justo de fato, né? E o filósofo ele é capaz de discernir o que é justo de fato, observando situações justas. De forma, é capaz de discernir o bom, observando as coisas belas. Né? E daí no livro 6 o Admanto ele faz uma observação acerca da natureza do filósofo. Né? Ele diz, olha, Sócrates, eu concordo com você, né, que o filósofo ele é capaz de fazer isso, né? E por isso ele é muito feliz, né? Mas aqui na cidade a gente tem aquele problema que os filósofos eles têm duas famas, né? Ou de serem inúteis na sociedade, hoje em dia a gente tem isso também, ou de serem inúteis na sociedade, uma pessoa que não faz nada, ou de serem perversos intelectualmente, ou seja, de usarem das suas capacidades filosóficas em benefício próprio. Essas pessoas que pensam isso dos filósofos estariam errados, né? Não seria uma concepção errada dessa fama dos filósofos? E aí o Sócrates, talvez surpreendentemente, fala, não, Admanto, eles têm completa razão em pensar que os filósofos são inúteis e são perversos. E aí o Admanto toma um susto e fala, nossa, Sócrates, mas você está desde o começo falando, né? Desde o começo do livro 5, né? Falando que os filósofos que deveriam governar, como é que você fala que alguém inútil e perverso vai poder governar? E aí o Sócrates fala, bom, Admanto, é isso a gente tem que entender como é que funciona a cidade e por que que os filósofos têm essa fama e o importante, né? E por que a filosofia não tem a culpa da fama dessas pessoas, né? Ou seja, não é a prática da filosofia propriamente dita que proporciona a essas pessoas a fama de inútil ou de perverso. E ele vai falar, vai examinar acerca da perversidade e acerca da inutilidade, né, dessas pessoas chamadas filósofos na cidade. Como eu falei no último encontro, né, vale a pena a gente pensar que o cidadão médio de Atenas, se você perguntasse para ele quem era um filósofo, quem era um sofista, e na rua estivesse passando Sócrates e o Trasímaco, ele não saberia diferenciar quem era quem, sabe? Então, o Platão aqui, na República, pode parecer óbvio para a gente, né, quem é o sofista, quem é o filósofo,
mas no contexto cultural dele isso não era óbvio. E o esforço dele em diferenciar essas naturezas é um esforço político-cultural, né, nesse sentido, de tentar fazer com que as pessoas tenham discernimento de quem é quem. Porque o Sócrates ele não pode se misturar ao sofista, né? Eles não podem ser a mesma pessoa aos olhos do cidadão, ok? Ou seja, e aí ele vai falar acerca da inutilidade, né? Acerca da inutilidade dos filósofos, ele diz daquela imagem ele faz uma comparação, aliás, né? Entre a nau, entre o funcionamento de uma nau e de uma cidade. O funcionamento que ele relaciona é o funcionamento das dinâmicas de poder, né? Então, como é que funciona a dinâmica de poder numa nau, num navio, né? Um barco, e numa cidade? Eu tô só repassando, né? Mas não vou explicar de novo, né? Está no último encontro. E sobre a perversidade, ele explica em 2 pontos, né? É aí que a gente parou. Como é que a natureza do filósofo ela se corrompe para garantir essa perversidade da qual eles têm fama, e como é que a natureza de pessoas que não são exatamente filósofos por natureza, mas se ocupam da prática da filosofia, geram essa fama de perversidade, porque no fim das contas, as pessoas que não têm natureza filosófica se ocupam da tarefa da filosofia, se dedicam a uma tarefa grande demais para elas e pervertem o desempenho da filosofia, executando ele de maneira insatisfatória. Então, acerca da perversidade, ele vai ter esses 2 pontos, né? Como a natureza se corrompe, como as pessoas que não têm a natureza de filosofia se dedicam a ela e enfim, prejudicam. Enfim, vou começar daqui, né? Sei que a gente já tratou desses 2 pontos no último encontro, mas acho que vale a pena a gente pegar daqui, né, o gancho. Então, como é que ele tenta explicar isso, né? Primeiro de tudo, a natureza do filósofo, ela é rara, né? Platão ele fala disso a todo momento. São poucos os que têm a natureza filosófica, né? Ela nasce num pequeno número de pessoas. E ainda tem uma outra coisa, tudo aqui dificulta ainda mais, né? Você achar um verdadeiro filósofo. E tudo aquilo que a sociedade considera bom, né, que é ok aos olhos da sociedade, tende a afastar a pessoa da prática da filosofia, certo? Então, essa é a dificuldade inicial de se estabelecer o filósofo na cidade. Portanto, a pessoa que tem uma natureza filosófica, ela deve ser cuidada aos modos de uma semente, de uma árvore, né? Para que ela tenha uma boa nutrição e consiga desempenhar a sua tarefa. Caso contrário, ela se corrompe, né? Então, um fator importante, né, é a gente entender que, por Platão aqui, a educação, ela também, quando não é feita da forma correta, né, ou seja, de melhorar as naturezas das pessoas, ela tem a capacidade de corromper essas naturezas, trazer à tona o que elas têm de pior, né? E aí ele dá alguns exemplos. Por exemplo, vamos pensar então, o Admanto, como é que a pessoa que tem a natureza filosófica aprende acerca do justo na, atualmente, né, na nossa educação. E ele vai falar, olha, a pessoa que vai aprender justiça, né, vai aprender a educação política dela se dá nas assembleias. Então, com disputas de poder, com gritos, ofensas, enfim, todo tipo de coisa, né? E ela vai achar que essa é a imagem da justiça, né? Disputa, tá? E a imagem do poder, que também o poder é uma disputa. Então, desde cedo, ela já começa a ter essas ideias distorcidas por essas práticas sociais decadentes, né? E ele vai falar também sobre a educação sofística. No fim das contas, como é que se dá a educação desses jovens, né? Por meios sofísticos. O sofista ele faz o seguinte: a educação do sofista ela não busca te dar o entendimento daquilo que é em si, por exemplo, o belo em si. A educação sofística não tem esse objetivo de chegar aí. Ela simplesmente busca em reconhecer
quais são as opiniões, quais são os impulsos, quais são as vontades do povo ou do seu objeto, né? Entender como você categoriza essas vontades e como você domina elas, como você guia elas. Por exemplo, o vulgo tem, né, a massa de pessoas tem a opinião de que é importante, eu ia usar um exemplo contemporâneo, mas é melhor não, de que é importante você, sei lá, garantir uma boa colheita. Então, as pessoas falam, né, é importante você garantir uma boa colheita e é óbvio, né? E aí o que faz o sofista? Ele fala, bom, existe essa vontade do povo. Como é que eu posso usar essa vontade em meu favor? Ele fala, olha, pessoal, se vocês comprarem o grão daquela marca, irão boas colheitas. Então, ou seja, ele é capaz de manipular a vontade do povo para garantir o dele, né? E essa é a educação sofística. O exemplo que o Platão usa é bem interessante, né? Ele fala, olha, o sofista tem na frente dele um boi. E a educação do sofista não busca dar ao boi o que ele, né, o que ele precisa, mas busca identificar quando é que o boi triste, quando é que ele quer comer, quando é que ele vai dar o coice, e você tirar o que você precisa tirar do boi, entendendo ali o temperamento dele, tá? Então é basicamente por aí. E aí, e aí, dito isso, né, surge a pergunta, então qual que é a salvação na cidade para quem nasce filósofo? Porque a pessoa que nasce filósofo, ela tem uma capacidade, né, aquelas capacidades naturais que ele falou anteriormente, né? Então, boa memória, uma capacidade de ser ágil, né, mentalmente, enfim, magnanimidade e tal. Então, como é que uma pessoa assim, ela pode realmente usufruir dessa natureza filosófica dentro desse contexto? É uma questão difícil, porque uma pessoa que entra em contato com a educação sofística desde cedo, ela começa meio que se acostumar com ela, né? A se acostumar com a inserção privilegiada na sociedade. Desde cedo ela recebe honrarias, tem promessas de ambição, uma carreira pública, né? Cargos e tal, fortuna, talvez. E aí, quando ela conhece um verdadeiro filósofo, e ele diz a ela que só pode ter juízo, só pode saber o que é a coragem, só pode saber o que é a justiça quem se torna escravo da ideia de conquistar esses valores, a pessoa fica ofendida, né? E aí é uma menção a um outro diálogo do Platão, que é o Alcebíades, né? Onde o Platão tem exatamente essa mesma conversa com o Alcebíades. É esse cara, né? Esse jovem bem dotado filosoficamente, mas que ele é soberbo, né? Ele é uma pessoa de prestígio na sociedade, né? Ele é um grande general. E desde cedo ele recebia essas honrarias e Sócrates fala para ele, bom, Alcebíades, você não sabe o que você clama saber, né? Vem para a filosofia. E é basicamente esse o diálogo do Alcebiades, né? Que o Platão tenta tirar o Alcebiades dessa educação sofística e trazer para a educação filosófica. Mas, enfim, então essa é uma referência ao diálogo Alcebiades, ok? E aí foi o ponto que a gente parou no último encontro, né? Então, acerca da natureza, mais ou menos por aí. Agora, e sobre aqueles que não têm natureza filosófica, mas que se apropriam da atividade filosófica? Por que que eles fazem isso e como que isso gera má fama da filosofia, né? E aí o Sócrates diz o seguinte, né? Olha, já que aqueles que têm a natureza filosófica não conseguem desempenhá-la na sociedade por conta dessa série de obstáculos, né? Ocupa-se da filosofia aquele que não tenha o talento para isso, porque, claro, existe um espaço vazio ali, né, que aquela pessoa pode ocupar, porque afinal de contas ninguém mais está se ocupando com isso. Então, eu vou tentar saber dessas grandes questões. E aí o exemplo que ele usa é bem interessante, né? Ele diz que uma pessoa que se apropria da filosofia sem ter capacidade para ela é a mesma pessoa que se apropria de uma casa por ver nela um espaço vazio, né, porque ela está desocupada,
ou uma pessoa que, de súbito, né, apesar de ser grotesco, grosseiro, enfim, se casar com uma bela moça, né, conseguir se casar com uma bela moça, por algum tipo de artimanha, ok? Então, essa, ele elucida esses dois pontos, né, sobre a natureza do filósofo que nasce na cidade e da má fama que, né, por que as pessoas desempenham essas tarefas. E aí ele faz uma menção curiosa da resistência de poucos filósofos que ele conhece, filósofos de verdade, né, que desempenham a tarefa na cidade, de como eles resistem, né, a isso tudo. E aí ele faz, ele cita, né, um personagem que é o Teages, né, que era um discípulo dele. E ele diz, olha, né, só poucas pessoas, né, casos excepcionais, conseguem desempenhar a filosofia na cidade por conta de uma condição especial, né? Então, por exemplo, o Teages, ele tinha uma saúde muito frágil. E isso tirava ele dos negócios públicos e dava a ele tempo, né, já que ele tinha condição material também, de se dedicar totalmente à filosofia. Isso acontece com poucas pessoas. E ele dá o exemplo dele próprio, né? Ele fala, olha, eu também sou uma exceção, né? Porque eu tenho uma coisa que nenhum, né? Eu não tive notícia de ninguém mais que tinha, e que é o sinal demoníaco, né? Daimoníaco, talvez, né? Que, enfim, o que é esse sinal demoníaco, né? O Sócrates, em vários diálogos, eu vou pegar aqui o Pedro para vocês verem. Acho que tá aqui. Vou ler uma passagem do Pedro onde ele fala do sinal, desse sinal, né? É mais fácil do que eu tentar explicar. Só um segundo. Devia ter pegado a passagem antes, né, pessoal? Mas basicamente o que ele diz, ele profere um discurso para o Fedro, né? O Sócrates profere um discurso para o Fedro e depois Sócrates fala, né? Quando eles estão indo embora, né? Sócrates para e fala, putz, né? Então eles vão cruzar o rio para a cidade depois do que ele acabou de falar. E o Sócrates explica para o Fedro o seguinte: olha, Fedro, né? O discurso que a gente fez agora não está verdadeiro, né? Eu cometi uma ofensa aos deuses. E aí ele diz, né? Olha, sempre que eu vou por um caminho que não é o caminho da filosofia, um demônio me avisa, né? Suspira no meu ouvido, quase, e me leva de volta ao caminho da filosofia. Então é como se o Sócrates, isso ele fala na Apologia também, né? Fosse meio que forçado a desempenhar a tarefa filosófica pela ordem de um deus, né? O deus, no caso, que ele se refere é o Apolo. Como se Apolo desse uma posição dentro da batalha da vida, né? E falasse, olha, Sócrates, você tem que ficar aqui, né? Desempenhando a filosofia na cidade. E Sócrates obedece, acata ao Apolo, a essa ordem, né? Então, Sócrates, por esse sinal demoníaco que ele recebe, eu estou falando demoníaco, né? Mas a palavra em grego é daimon, né? Não é exatamente o demônio, cristão e tal, né? Mas é o daimon, que é uma espécie de... Não era o jeito de explicar, né? Mas é uma espécie de entidade quase divina que habita o ser humano. Tá?
Esse é o daimon, pelo menos na explicação mais superficial. E aí, então, ele recebe esse sinal, né? Quando ele sai da atividade filosófica. E esse sinal obriga ele a desempenhar essa atividade. Então, fora esses casos excepcionais, né? Sócrates diz, olha, é difícil, né? Alguém que não está condicionado à tarefa filosófica como eu, ou que tem condições de desempenhá-la 100% como Theages, não consegue fazer isso na cidade, por conta dos obstáculos. O filósofo, ele teria, e aí falando idealmente, né, ele teria um crescimento muito mais adequado, um desenvolvimento muito mais adequado da sua natureza, se ele tivesse ligado a uma constituição adequada, né, que é a constituição que eles estavam propondo ali, né, desde o início do livro 2, da cidade ideal, né, da Calígula. Ok? Certo? O estudo da filosofia, então, na cidade, ele deve ser tratado da seguinte maneira. Aqui eu vou ler em 498C. Ele diz o seguinte, ó, quando são mocinhos e crianças, devem ter trato com uma educação e uma filosofia apropriada aos jovens. E no momento em que estão crescendo e se tornam homens, devem cuidar bem de seus corpos, conseguindo assim uma ajuda para a filosofia. Com o avanço da idade, no momento em que a alma começa a atingir seu desenvolvimento pleno, devem intensificar os exercícios relacionados com ela. E quando perdem a força física e ficam de fora da política das campanhas bélicas, então, como os animais sagrados, já podem pastar em liberdade e nada fazer exceto o que para eles seja um passatempo, se é que se quer que vivam felizes, e depois de sua morte, o destino deles lá corresponde à vida vivida aqui. Essa também aqui é a primeira alusão a uma outra vida, né, aqui na República. A gente vai ver isso mais adiante também. Mas basicamente é isso, né? O exercício da filosofia, ele deve ser feito com uma tarefa que não seja um passatempo, né, da velhice, como o Céfalo, né, falou para o Sócrates. Lembra que o Céfalo recebe o Sócrates, né, na casa dele, com a mão esquerda, né? Ele fala, Sócrates, que bom te ter aqui, né? Agora que eu tô ficando velho, tô apreciando, né, uma boa conversa, filosofia e tal, porque não tem mais nada para fazer. Cumprimento Sócrates, né? Sócrates fala, Céfalo, é verdade, né? Sim. Mas é por aí, né? Uma atividade integral. Uh, ok? Quanto até aqui, tudo bem? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Pode falar, Maria Eu Eugênia. não entendi direito esse finalzinho aí da velhice, que quando é jovem é uma determinada educação, quando é mais velho é outra. E aí, eu não entendi direito. Ele fala de uma maneira meio geral mesmo, porque a educação, as etapas da educação, né? Ele vai falar no livro 7. Mas o que ele diz é que cada fase da vida tem um tipo de abordagem filosófica que deve ser valorizada, né? É o que ele estava falando na música e ginástica, basicamente, né? Então, para a formação do caráter das pessoas jovens, você deve fazer com que eles desenvolvam a sua natureza e o seu temperamento, equilibrem o seu temperamento. Para isso, você tem a música e ginástica, né? Para equilibrar o temperamento. Depois, com uma idade um pouquinho mais avançada, a pessoa ela deve se tornar experiente nos assuntos da cidade. Então, ela vai servir a cidade em cargos públicos, etc., paralelamente ao estudo da filosofia, das ciências, né? Depois, com uma idade avançada, como os animais sagrados, né, ele diz que não mais são abatidos, né, na religião grega, os animais sagrados são aqueles que você deixa ali, né, em homenagem aos deuses, né, pastando em homenagem aos deuses. Então, eles não são abatidos.
O filósofo, quando ele chega à velhice também, ele se dedica inteiramente à filosofia, na medida em que ele se dedica também, ele se afasta dos cargos públicos, né, daquilo que é um obstáculo à contemplação, ele se dedica somente à atividade filosófica. E aí depois, né, ele vai falar, não falo isso agora, porque só aí, com essa contemplação, ele vai poder entender o que é o bem e voltar à cidade, né? Essa parte da velhice é quando ele sai da caverna, sabe? Quando ele chega à velhice, ele sai da caverna, contempla, mas depois ele volta para exercer o governo, entende? Mas aí ele já exerce o governo equilibrado no temperamento e experiente acerca do funcionamento da cidade, né? Porque ele passa a meia-idade dele nas tarefas cotidianas da cidade, ok? Mas disso ele vai tratar mais especificamente no livro 7. Aqui ele fala realmente de maneira mais ampla, né? Ok? Dito isso, né, falando que o filósofo ele vai se desenvolver melhor dentro da legislação da Calípolis, onde aquele que administra a cidade e aquele que faz as leis da cidade, então que a gente chamaria de poder legislativo, poder executivo, né, eles estão em acordo, né, porque ah, aquele que executa as leis, vamos pensar, por exemplo, aqui na Acrópole, né, a gente que executa os procedimentos da Acrópole entende que eles são baseados em alguma coisa, não são puramente arbitrários, relativos, né? Então, quando o administrador e o legislador pensam o mesmo acerca da lei, que ela é necessária ou não, né? A cidade consegue prosperar dessa maneira, tá? E aí, esse estudo, né, que a Maria Eugênia perguntou, é uma forma de você tratar a filosofia dentro da vida, em geral, talvez, de forma que ela não pereça na cidade, né? De forma que ela não se desvirtue. Então, o projeto da Calípolis, pode entrar. Ele é sim possível. O Sócrates fala, ele é possível. A gente que estava falando, né, o Admanto que estava falando, Sócrates, qual a utilidade do projeto, a plausibilidade do projeto? O Sócrates responde agora, o projeto é possível, né? Se a opinião do povo for retificada quanto à filosofia, ou seja, se ela for desempenhada de forma correta. Porque a filosofia, ela tem o papel decisivo na justiça ou não da cidade, como a gente viu, né, anteriormente. Ok? E depois ele faz um pequeno resuminho, né, das atribuições da natureza do filósofo. O filósofo ele é aquele que não é aquele que se mete em querelas no interior da cidade, não é aquele que disputa o poder, né? Mas é aquele que tenta ao máximo moldar o seu caráter, moldar suas ações, o seu conhecimento ao molde divino, né? Aquilo que ele enxerga como divino. Então, como um pintor, ao invés de pintar as coisas materiais, né, ao invés de se basear nas coisas materiais para executar o seu quadro, o filósofo, o pintor, ele imita a ideia contemplada dele e coloca ela na cidade na forma de lei. Tá? A gente falou disso no último encontro, porque eu estou falando mais rápido. Ok? Então, existe a possibilidade do rei se tornar filósofo, o filósofo se tornar rei, dado isso, né? Confirmado através dessa argumentação, né? Dessa discussão deles. E chega a seguinte pergunta à discussão, né? Qual é exatamente a ocupação, a atividade, né, do defensor dessa Constituição, do guardião, né, em última instância? E com qual idade devem se iniciar os estudos, tá? O Sócrates, ele relembra que a virtude da coragem, ela está presente nos guardiões desde o início, né? Como a gente viu, a classe dos governantes, ela deriva da classe dos guardiões, que por sua vez é a classe guerreira da cidade, né? Então ele já tem a virtude da coragem imbuída no seu temperamento. Bom, e aquele que, né, o guardião, o guerreiro, que tem essa virtude da coragem,
aquele que passar incólume, né, por todas as provas que foram estabelecidas para ele, na sua educação, provas que têm a finalidade de testar a educação dele. Testar se a postura dele vai se manter reta ante adversidades e ante prazeres, né? Ele vai preservar a opinião do que é justo para a cidade, nos momentos bons e nos momentos ruins. Se ele passar por essas provas de fogo, né, ele vai ser honrado, então, como governante, né? Isso Sócrates recapitulando. Dentre essas provas de fogo dos guardiões, há também um exercício intelectual, um exercício dentro de matérias, né? Porque até agora a educação que ele estava falando, né, música e ginástica, é uma educação de equilíbrio. Não é exatamente uma educação que busca te dar um conhecimento que você não tem naquele momento. Né? Uma educação que visa trabalhar o que você já tem. Nesse momento, a educação do guardião ela vai ser trabalhada dentro das ciências. Né? Novamente, ele vai falar mais disso no livro 7, mas é nisso que ele está pensando aqui. Certo? E esse exercício intelectual que é proposto aos guardiões, ele é tão ou mais exigente do que o exercício físico a que eles passaram no tempo de treino militar. Né? Porque, enfim, exige uma escala de esforço, que é um esforço físico, mas também intelectual. Né? Você se manter ali na trilha constantemente. Certo? Mas de todas as matérias, de todos os conhecimentos que eles vão ter durante essa formação, o mais importante de todos, e talvez o único que seja fundamental para a formação do guardião, é o conhecimento acerca do bem, o que Platão chama de bem, né? Só ágaton. Então, se postar à procura do bem é o máximo das virtudes do guardião. E é também a tarefa da qual Sócrates está empenhado, né? Em todo momento no diálogo. Bom, Sim. eu perdi um pedacinho. Então, no caso, o guardião começaria pela educação do guardião para você formar um rei. É isso. Sim. Mas não necessariamente o rei será um guardião. Ele só vai passar por uma educação ou ele tem que passar por aquilo tudo Não, efetivamente? Ele vai ter que ir lá para baixo, começar. Né? o governante é necessariamente um guardião. Porque o que acontece? Você tem a classe, tem três classes, né, de pessoas na República. Você tem os artesãos, aí você tem os guerreiros, né, que são chamados guardiões. A palavra, aí tanto faz, né, guardiões ou guardiães, os dois estão certos. Mas eu prefiro guardiões. Mas a palavra em inglês em grego é philax, né? É assim que se escreve. Tá? Philax. E philax, na verdade, em grego é tanto sentinela, aquele que mantém a guarda, quanto um guardião. Então, uma sentinela, né? Um vigia. E aí pode ser tanto um guerreiro quanto... A palavra guardião em português é uma palavra boa. E dos guardiões, que têm uma educação diferenciada, né? Eles vivem uma vida à parte. Os artesãos vivem uma vida privada, os guardiões vivem uma vida comunitária. Dentro da classe dos guardiões, né, dos guardiões, vai surgir o que ele chama de guardião perfeito, que é aquele que cumpriu todas as etapas da educação, que é esse governante. Tá? Então, tanto... Pode falar. Todos eles estão buscando isso? Ou alguém que vê e, tipo, percebe eles? Ou todos eles já estão nessa mesa? Ninguém quer ser o rei, esse é o ponto. Ser rei,
para o guardião perfeito é uma forma de pagar pela educação que eles receberam até aquele ponto. Entendeu? A paga desses guardiões aqui, dos guardiões auxiliares, né, que ele fala, é provisões para um ano. Esse é o salário deles. Agora, o salário deles também é o mesmo, só que desempenhar o governo, né, a liderança da cidade é uma forma deles pagarem pela educação. Inclusive, ele vai falar, olha, se existir um guardião, aliás, não um guardião, se existir alguém que consiga fazer essa formação, né, por conta própria, ok, a gente não vai exigir o governo dessa pessoa porque ela não deve nada à cidade, né? Agora, o guardião que foi treinado para isso, foi educado pela cidade, foi mantido, vestido, armado, protegido pela cidade, exercer o governo é uma forma dele pagar por essa educação, né? E ele diz que é natural, eles sabem disso, de tal forma que você não tem como exigir uma pessoa justa outra coisa, né? Então, por que é que os guardiões vão querer desempenhar o governo? Porque é o justo. A pessoa justa, ela, por natureza, ama a justiça, né? Então, tá? Enfim, então o conhecimento mais importante na formação desses que agora estão se tornando, né? Que agora estão começando a delimitar melhor o que é esse guardião perfeito, né? O conhecimento mais importante para ele é se postar à procura do bem. Esses aqui também, né? Só que qual a questão aqui? Deixa eu só apagar. Já que a gente vai ver a símile do Sol e da linha agora, essas três classes, vou fazer uma meia, né? Porque é a mesma classe. Elas estão também colocadas em 3 graus de conhecimento da realidade. Os guardiões, eles têm uma opinião do que seja o bem, porque a opinião deles foi guiada pela educação que eles receberam. Ou seja, eles não são capazes de por si só chegarem ao bem, a ideia do bem, mas eles têm naturalmente um apreço pela justiça, porque essa foi a educação que eles receberam. Eles são pessoas equilibradas, né? Os artesãos, eles ignoram o que seja o bem e a justiça. Tá? Porque, sendo a classe privada da cidade, digamos assim, eles são protegidos pelos guardiões, né, e têm o direito ao luxo e à ignorância. Né? Então, ou seja, eles não sabem efetivamente o que é o bem da cidade, mas o bem do seu próprio grupo. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, os sapateiros vão querer fazer uma lei que aumente o preço dos sapatos, por exemplo. Né? Em contrapartida, os compradores de sapatos vão falar, não, eu quero uma lei que diminua o preço dos sapatos. Então, ou seja, aqui existe um conflito de vários grupos, né? Só que esses grupos eles não entram em conflito maior, nem tomam poder por conta dessas classes que regulam o poder. Tá? E o governante, por conta dessa educação que ele recebe, ele chegou, né, no nível que o Platão chama de conhecimento. Tá? Enfim, então a busca do bem, né? E a busca do bem, o conhecimento do bem, aliás, qualifica o conhecimento. Tá? A busca do bem, ela está aqui também, mas não necessariamente uma busca que se efetiva, né? Ou seja, só vai lá e encontra. É o bem e a justiça, né? Não, é só o bem. A gente vai ver isso, mas a ideia de bem eu vou explicar isso quando a gente chegar no símile do Sol, que aí vai ficar mais claro. Então aí, quando o Sócrates fala acerca disso, né, que a educação máxima é procurar o bem, encontrar o bem, qualifica o conhecimento, o
os discípulos dele, claro, não vão deixar barato, vão falar, Sócrates, fala pra gente então o que é o bem. Sócrates fala, né? Eu não sei o que é o bem. E eu não posso falar o que é o bem, eu não tenho a informação necessária para isso. Então, Sócrates, ele está aqui. Ele é um bem intencionado. Claro, uma pessoa de grande conhecimento, mas ele próprio se coloca no âmbito da opinião. Tá? E ele nega ter condição de falar do que seja o bem, porque ele não tem inteligência suficiente. E prefere falar, né, para não deixar nesse vácuo total, do filho do bem. Quem é o filho do bem? O Sol. Né? Então, o que é o bem no mundo inteligível é o Sol para o mundo físico. Eu vou ler aqui 506Z, a parte que ele fala disso. Vai ficar mais claro, espero. 506. Ele diz, olha, temo, porém, que não seja capaz, e mesmo tendo boa vontade, venha a merecer que caçoem de mim por minha falta de jeito. Mas vamos, meus caros, por agora deixemos de lado o que vem a ser o próprio bem. É que sinto que é muito para o meu ânimo conseguir expressar minha opinião nesse momento. Quero enunciar o que me parece ser um filho do bem, que é muito semelhante a ele. Okay? E esse símile é o Sol. Né? Então vamos lá. Como é que ele começa isso? O Sócrates, antes de falar, ele prepara os ouvintes acerca da discussão anterior que eles estavam tendo. Então, ou seja, que existem muitas coisas belas, mas só um belo. De uma forma, existem muitas coisas boas, mas só um bom, só um bem. Tá? E essa ideia única, ela dá a existência das outras coisas. Então, por exemplo, o belo, por existir o belo, né, como ideia, isso permite que as outras coisas sejam chamadas de belo. Tá? É um movimento inverso, né? Ver várias coisas belas, vê o conjunto. Quando você vê o conjunto, você vê várias. Certo? Enfim. E aí, um passo importante. Aquilo que é múltiplo, ou seja, as várias coisas belas, elas podem ser percebidas pelos sentidos. Só, e não podem ser pensadas. Né? Agora, aquilo que é uno, a ideia, por exemplo, pode ser pensada, mas não pode ser percebida pelos sentidos. Ok? Porque o um não é perceptível, assim, né? Você não consegue definir o um, né? O um é o um. Consegue definir, mas ele não é perceptível pelos sentidos. Meus olhos, meu tato, enfim, não conseguem perceber que nas coisas existe uma unidade. Se eu olhar... exato. Ah, Sim. tá. Tem uma forma de você conceber, então. Sim. Eu achava que o um não era Uma forma de conceber, sim. Por exemplo, a justiça eles conseguiram definir. Né? A temperança, a coragem, essas coisas eles conseguiram definir. Então pode ser pensado. Tanto é que só por conseguir pensar o bem é que os guardiões têm o conhecimento. E os sentidos é a coisa inversa, né? Eles podem ser sentidos, mas não podem ser pensados. E se a gente for perceber, ele colocando, né? Existe uma condição para o uso dos sentidos. Particularmente, o exemplo que ele usa aqui é o sentido da visão, né? Existe uma condição material para o uso do nosso sentido da visão, que é a luz. Se não existe luz, o nosso sentido da visão se obscurece. Tá? Da mesma forma, a gente poderia colocar, se não existisse um sistema nervoso,
a gente não poderia sentir, né? A gente não poderia tatear as coisas. E da mesma forma com outros sentidos, né? Mas o exemplo da luz é um exemplo um exemplo melhor porque a luz está fora, né? Então a luz ela dá condição para que nós vejamos as coisas, certo? E a luz, ela é uma propriedade do Sol. Então ela vem do Sol para nós, né? É gerada pelo Sol. Então aí é, a gente tem, ele relaciona da seguinte forma, né? O Sol, ele pertence ao mundo sensível e ele está ligado a dar condição que as coisas sejam vistas no mundo sensível, coisas sensíveis, né? Da mesma forma, o bem, ele está ligado ao mundo inteligível, né? E permite que as coisas sejam entendidas e está ligado às coisas inteligíveis, né? As ideias que a gente está comentando. Então, o bem e o sol são paralelos desses dois polos do mundo. Então, o sol ele permite que as coisas sejam vistas, ele permite o funcionamento dos sentidos. O bem permite que as coisas sejam entendidas, pensadas, e o funcionamento do nosso intelecto. Ok? Então, a ideia é meio motriz. Assim. A gente poderia pensar o seguinte do funcionamento dessas coisas. Né? No mundo sensível, o nosso pensamento ele é quase como se a todo momento a gente estivesse olhando para as estrelas, né? Ele coloca. Então, é uma visão turva, pouco nítida, a gente não consegue diferenciar muito bem as formas exatamente, mas fica né, piscando, mudando, enfim, o pensamento não se retém. Como se a gente estivesse de noite, né, olhando. Agora, no mundo inteligível, né, quando a gente está dotado desse conhecimento do bem, portanto, a gente conheceria as coisas inteligíveis com o mesmo tipo de discernimento que a gente conhece as coisas materiais. Então, uma pessoa que é dotada dessa energia do bem, coloca, seria capaz de falar com propriedade o que é a justiça, o que é a coragem, da mesma forma que alguém fala, né? Nós falamos com propriedade o que é uma mesa, o que é uma cadeira. Então, convicção, discernimento bem colocado. Está dando para pegar? Outra condição importantíssima para entender essa ideia é que o Sol ele garante o crescimento, a nutrição das coisas visíveis do mundo sensível. E o bem, da mesma maneira, ele garante a nutrição e o crescimento das ideias. É o bem que garante que as ideias cheguem a ter existência, cheguem a ter, cheguem a ser, cheguem a existir. Então, assim como, por exemplo, o Sol permite que uma plantinha nasça, o bem permite que um pensamento nasça. Entendeu? O Glauco, ele fala assim com Sócrates. Ele fala, Sócrates, que exagero, né? Essa opinião. Sócrates fala, eu falei que você ia ter como ridículo e tal. Mas o Glauco fala, não, mas continue, né? Mas essa é a ideia. Tá? O símile do Sol, ele vai no seguinte sentido. O Sol, ele é como se fosse né? Só que um está no mundo físico, outro no mundo inteligível. Por isso eles falam de dois reis. Um que governa o mundo sensível, que é o Sol, e que governa o mundo inteligível. Mas ambos dão condição de possibilidade, permitem que aquilo exista, e dão nutrição, fazem com que aquilo cresça e se desenvolva. Então, olha que interessante. Quando a gente tem essa escalinha aqui, não existe conhecimento que não esteja vinculado à ideia do bem. Todo tipo de mal provém da ignorância. Entenderam? O movimento? Que é? E a opinião é um misto entre bem e mal, né? Misturados. O sol está para o mundo sensível, assim como o bem está para o mundo espiritual. Perfeito. É isso aí.
Eu vou projetar minha tela aqui para vocês verem a próxima parte do símile, que é o símile da linha. Se vocês quiserem vir aqui também para ver, é melhor, que eu não vou conseguir desenhar. Eu peguei de um vídeo que o Gabriele Cornelli fez, eu coloquei no YouTube para vocês. Não, no grupo do WhatsApp, né? Mas o símile da linha, então, que ele coloca é o seguinte, né? O Sócrates vai propor o seguinte, ora, Glauco, Edmando, tá em cadeira, tá? Isso que a gente está conversando até agora, então, desde o começo, pode ser dividido da seguinte forma, né? Vamos pensar, imagina uma linha e divida ela em seções proporcionais. No início da... Ela é basicamente dividida em duas partes, então. Uma parte que é um mundo sensível e uma parte que é um mundo inteligível, tá? Uma governada pelo bem, outra pelo sol. Mas as duas são paralelas. Dentro dessas duas esferas, existem outras, né? Que é a da imaginação, né? Da crença. Aqui, o pensamento canoético, né? Que está escrito aí, é o pensamento... é o pensamento que se coloca na direção do bem, mas não propriamente é capaz de se colocar no bem ainda. Então, por exemplo, ele usa o exemplo da matemática, né? O conhecimento matemático, ele proporciona uma abstração do mundo. Ele é capaz de pensar formas, mas ele só pensa as formas aplicadas na matéria. Então, por exemplo, uma pessoa que pensa um quadrado, ela não vai conseguir ir além dessa ideia de quadrado, né, da definição de quadrado, e chegar na definição de forma, enfim, por aí vai. Não vai conseguir crescer, né, nesse conhecimento. Mas o conhecimento matemático, ele se coloca ali numa abstração, mas ele é um primeiro passo, né? Ele é um primeiro passo para se colocar na direção do bem. Ok? Mas vamos começar com o mundo sensível. O mundo sensível é o mais fácil de entender, né? A primeira parte é a parte onde a gente copia aquilo que a gente vê, a parte da representação. Então, por exemplo, eu tenho um ser aqui no livro, e aí eu faço uma pintura do livro, ou eu imagino o livro. Esse tipo de compreensão do mundo que está vinculado à imaginação é o tipo mais volátil de conhecimento, né? Porque ele não tem compromisso nenhum com o ser da coisa, né? Com o bem, digamos. Quando eu falo bem, dá para entender agora que não é somente aquilo que é bom, né? Mas é aquilo que dá nutrição a todos os pensamentos. Porque a imaginação, Realmente a gente estava conversando. é a imaginação que se deixa volátil, né? Ela simplesmente faz cópias do que ela vê. A próxima etapa É só mecânico, né? É praticamente mecânico. A próxima etapa do conhecimento sensível vem acerca de você reconhecer aquilo que você efetivamente conhece pelos seus sentidos, sem mais imaginar. Então, por exemplo, agora eu concebo que esse livro é um livro, que aquele animal é um elefante, enfim, sabe que a gente começa a discernir as coisas, os objetos, né, que se apresentam a gente. Ok? E o conhecimento inteligível, ele é resumido no finalzinho do livro 6 com uma fala do Glauco. Está em 511D. Se vocês tiverem com dificuldade de entender o inteligível, sugiro que voltem nessa passagem, porque ele resume perfeitamente. Ele diz: ó, queres determinar que o conhecimento do ser e do inteligível, por meio da ciência da dialética, é mais claro que o que se tem por meio das chamadas ciências, cujos princípios são as hipóteses. Essas ciências cujos princípios são hipóteses são essas ciências que a gente falou das matemáticas.
e que os que tentam contemplá-lo são forçados a contemplá-los com o pensamento e não com as sensações, né? Então, claro, quem está tentando entender o mundo inteligível tem que entendê-lo utilizando o pensamento e não aquilo que sente, não aquilo que observa no mundo particular. De outro lado, por examiná-los sem voltar ao princípio, mas a partir de hipóteses, eles não parecem ter inteligência a respeito deles, ainda que sejam inteligíveis por meio de um princípio. Então, aqui ele está falando novamente aqui do pensamento dos objetos matemáticos, né? Platão fala que esse tipo de pensamento é o pensamento que nasce a partir de hipótese. Então, você forma uma hipótese do que seja o mundo, por exemplo. É como funciona a nossa ciência, né? Então, alguém que quer que, por exemplo, o Newton, né? Ele considerou a hipótese de que os corpos eles caem por conta de uma força chamada gravidade. E essa hipótese ele desenvolve até a tal ponto que ele consegue evidências materiais suficientes para falar, bom, isso funciona, né? Esse pensamento a partir de hipótese, ele é uma construção a partir ainda de evidências materiais, percebe? Então, por isso ele tem essa limitação. Conseguiram entender? Basicamente como funciona a nossa ciência, né? A ciência, ela não é uma contemplação acerca da verdade última do ser. Ela é uma tentativa de entender o mundo que nos rodeia. Então, por isso ela se afasta de um mero entendimento do que sejam as coisas, e busca entendê-los em conjunto, mas não é, ela não chega, não vai mais longe do que isso, sabe? Ela não consegue ir além das hipóteses. Parece-me que chamas pensamento à disposição dos que estudam geometria e ciências afins e têm conhecimento discursivo, mas não inteligência, já que a ciência é algo intermediário entre a opinião e a inteligência, né? Então, aqui ficaria a ciência, né, propriamente dito. E aqui o pensamento noético seria aquele capaz da contemplação, de conseguir atingir a ideia do bem, uma via direta, né? Isso daqui seria o das hipóteses. E esse daqui seria o qual? O do bem já Da estabelecido. contemplação, sim, da contemplação das ideias. O que é a contemplação das ideias é o que ele vai falar no livro 7, né, com a alegoria da caverna. Mas a gente vai chegar aqui ainda. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Pode falar, Maria Eugênia. Então, seria o mundo inteligível, seria relacionado com o pensamento? É a ideia, é o mundo da ideia? Não totalmente, porque o mundo inteligível ele é dividido em duas partes, né? A, a, as ciências hipotéticas e o que ele chama de Certo, ciência dialética, que é capaz de contemplar a verdade. Então, ele é o mundo do pensamento, o mundo que a gente consegue entender a partir do pensamento, né? Da certo, abstração, ok? Aqui é importante a gente salientar o seguinte: esse símile da linha, ele é utilizado geralmente para que a gente estude o Platão como alguém dualista, alguém que separa o mundo sensível do mundo inteligível. Que fala que, pelo menos, eu já ouvi muito falarem que são irreconciliáveis, né, esses dois mundos do Platão. Mas aqui no momento não é isso que ele faz, né? Ele diz que esses dois mundos são polos da realidade, né? De tal forma que eles se comunicam. Por exemplo, a ciência hipotética, a partir de hipóteses, é uma comunicação do mundo do pensamento com o mundo material. Uma tentativa do pensamento de entender o mundo material tal qual ele é, né? Da mesma forma, o conhecimento dos seres implica certo, certo, uma certa atividade de pensamento. Você saber, conseguir diferenciar um caderno de um livro, por exemplo, não é uma coisa só aprendida pelos sentidos. Né? Tem que fazer um esforço intelectual para entender aquilo que eles são.
Então, tem esse vínculo entre o sensível e o inteligível. Tá? Não são esferas que não se comunicam para o Platão. Ao contrário, né? O governante ele só consegue atuar bem no mundo material porque ele tem esse conhecimento do mundo inteligível. Ok? É uma parte pesada mesmo da República, né? Eu avisei para vocês. Mas conseguindo entender aqui com clareza, a gente prossegue tranquilo, tá? Ok? Não. Esse vídeo que você pôs aí, se recomenda a gente, Sim, bem legal. mas ele tem a ver assim com o nosso estudo filosófico, ou assim, tipo, tem muito vídeo, né? Filosofia e tal, assim, Eu acho que tem a ver, sim. Ele busca esclarecer esse ponto que eu falei da linha, do Platão ser dualista, tá? da comunicação sensível e inteligível. Uma pergunta, né? Platão era dualista? Gabriel Cornélio. Isso, Gabriele Cornélio. Pode falar, Maria Eugênia. Então, resumidamente, assim, o mundo sensível é o mundo que você vê. A visão, assim, tem um grau muito importante. Você olha é a flor, é que você está vendo. E o mundo inteligível é que você imagina. Você imagina o cheiro, você imagina a flor. Não, não é exatamente um mundo de imaginação, porque a imaginação ainda assim é sensível. Percebe? Se eu falar para A você imagina, imaginar, provavelmente você vai imaginar a im- alguma coisa que você viu, né? Uma coisa que você entendeu de alguma forma no mundo sensível. O pensamento ele é uma esfera diferente de ação. Porque o a- pensamento hum. ele é uma outra propriedade das nossas faculdades, né? Que não os sentidos. Ok? Para mim não ficou claro ainda. A imaginação como sendo o mundo sensível, não ficou claro. A imaginação você entraria onde? A imaginação é sensível. Ela é a etapa mais básica, digamos assim, do conhecimento, né? Porque é importante a gente entender que nesse símile da linha, conforme a gente vai subindo, né, para o mundo inteligível, até chegar ali no conhecimento das ideias, existe um constante aprimoramento que a gente poderia chamar de graus de ser, né? Ou seja, vamos pensar que as ideias são o que existe de fato e que quanto mais a gente desce, mais as coisas permanecem não existentes. Por exemplo, quando você imagina alguma coisa, eu posso imaginar o que eu quiser agora, nesse momento. Não necessariamente essa coisa vai existir. Por exemplo, eu posso pensar num. Tô vendo um quadro que anda e fala e tal. Só que isso não existe de fato, percebe? Que foi uma total construção, foge totalmente daquilo que existe de fato, É. entendeu? Então a imaginação, ela é, para o Platão, esse conhecimento mais afastado daquilo que realmente é, sabe? Pode falar, Fabiana. Eu acho que está faltando falar do mito da caverna, porque quando a gente entra lá, acho que esclarece muita coisa. Por isso está assim muito nebuloso. Sim, Quando a gente faz a leitura a partir daqui para o mito, daí quando chega lá parece que acende uma luz. é Não verdade, sei, né? Foi essa a impressão que eu tive. é Então, verdade. acho que a gente vai dar continuidade na próxima aula. Sim, sim, porque o mito da caverna faz parte do livro 7. E eu acho que até é um efeito que o Platão ele quer causar também, porque ele está fazendo uma escadinha, né? Não sei se perceberam, ele está fazendo uma escadinha. Então ele começa a falar, olha, o governante, né? Então o governante tem que saber do bem. E aí ele vai falando, o bem, o que é que existe de fato, o que é que não existe, né? Esse símile da linha, os graus de ser, os graus de conhecimento. E aí, por fim, ele vai falar no mito da caverna acerca fazendo uma analogia, né, uma comparação com a educação que esse governante vai receber. Que essa educação
é capaz de tirá-lo desse conhecimento do que ele vê, do que ele imagina que seja, do que parece ser, é o conhecimento sensível, para o conhecimento daquilo que realmente é, né? Que é o conhecimento do mundo das ideias, né? Ok? Mas é isso mesmo, o mito da caverna esclarece bem, porque é o último degrau da escadinha que ele começa a construir aqui no livro 6. É o ápice da história. Assim, aquele É, ponto, né? sim, sim, é o ápice mesmo. Quer dizer, por pensar, o ápice mesmo é quando ele fala lá do mito de Ur, né? E coloca a justiça em termos mais gerais, digamos assim, né? Então, ou seja, abarcando tudo mesmo, né? O bem abarcando toda a vida humana. Que nós somos, no fim das contas, voltados para isso, né? Independente de ser artesão, de ser guardião. E os artesãos vão conhecer bem também? Não sei se é uma pergunta que Platão responde, mas o que ele diz é o seguinte, que as pessoas quando encarnam, né, elas encarnam com uma memória do bem, né? Da, daquilo que é, né? Ele fala que existe um lugar, fala no Pedro, ele fala que existe um lugar além do céu, né? Além de onde moram os deuses, onde existe esse princípio, onde ele está lá, tal como o sol, né? Irradiando essa energia para as coisas. E as almas têm a contemplação, ou pelo menos têm a chance de contemplar esse bem. Só que quando a gente encarna porque esqueceu, de certa forma, do bem, não foi bem nutrido por ele. Né? É o mito lá da bigalada. E caindo, né, aqui na Terra, a gente tem essa memória do bem, todas as pessoas têm essa memória do bem, só que uns têm mais que outros. E esses que têm mais que outros serão capazes, talvez, de conhecer o bem aqui na Terra. Mas, enfim, ele não é uma pergunta que ele responde de forma, né, direta. Ele responde um pouquinho aqui na República, um pouquinho no Estado. Ok? Mas é isso. Para entender o símile da linha, então a gente associar graus de conhecimento da realidade e graus de ser, aquilo que realmente é. Né? Então, novamente, né? Primeiro grau da imaginação, o grau de conhecimento é praticamente zero. Eu imaginar um quadro que fala e anda e tal, não necessariamente quer dizer que eu tenho um conhecimento, que é um quadro. Da mesma forma, você cria uma imagem, né, misturando vários seres, por exemplo, os monstros, né, da antiguidade. Uma mistura de cavalo com, sei lá, leão e, sabe, vários animais, assim. É possível imaginar. É realmente possível imaginar e dar plausibilidade para essa imaginação. Mas não necessariamente é vinculada ao ser, né, o que realmente é. Conforme a gente vai subindo essa escadinha, o conhecimento começa a coincidir mais com aquilo que realmente existe. O conhecimento começa a ficar mais preciso, né? Então, aquilo que a gente vê já é alguma coisa, aquilo que a gente coloca como hipótese do mundo, das leis de funcionamento do mundo, já é mais coisa, né? Já é mais sutil ainda, já tem mais vínculo com o que realmente pode ser.
E, por última instância, aquilo que na nossa mentalidade científica, né, é completamente imaginável, né, um grau além dessa questão hipotética, né, ou seja, da contemplação, que o Platão coloca aqui na caverna, no mito da caverna. É essa contemplação que chega, então, a quase coincidir com o que seja realmente bem. Em outros diálogos, na Apologia, por exemplo, o Sócrates fala que é impossível a um ser humano conhecer efetivamente o que seja o bem. Ele diz que esse conhecimento só é permitido aos deuses, né? Porque nós, seres humanos, temos a nossa alma de partida, enquanto os deuses eles têm ela íntegra. Basicamente essa a diferença. Mas a gente não tem consciência enquanto encarnados aqui na Terra, né? Vamos ter um plano de evolução que conseguiremos viver ou não. Sim, sim, ele fala que sim. Só que encarnados, Encarnados não. não. Platão não. Pelo menos até onde eu conheço, né? Posso estar falando besteira, mas até onde eu li, encarnados não. A gente só tem esse conhecimento, a chance de contemplar o bem quando a nossa alma se vê livre do corpo, consegue ir até. Tem uma limitação da matéria, né? Que não deixa. Seria uma limitação da matéria que Sim, não deixa conceber o seu bem. sim. A limitação da matéria é um paralelo com o que ele faz da limitação da atividade filosófica na cidade. Então, se o filósofo não consegue realizar a filosofia por conta da- das disputas dentro da cidade, da mesma forma, o nosso pensamento não consegue exatamente chegar ao nível divino por conta das disputas que existem dentro de nós mesmos. Tá? Muito interessante isso, cara. Bem legal. Beleza? Muita coisa, né? O professor falava que é igual aqueles shots de café expresso, assim, sabe? Nossa, é meio maquiado. Gente, a minha cabeça fica assim, fervilhando, fico pensando em coisas. É muito louco, né? Então. Muito legal. Muito legal. Ok, pessoal. Por hoje tudo bem, né? É, Se eu pudesse dar um conselho para vocês, releiam a parte do símile do Sol e da linha, a partir de 500 503, eu acho. E é isso. Fiquem aí à vontade para mandar dúvidas lá no grupo, tá? Ou para mim, se preferirem. Ok? E não se preocupem, porque não é simples mesmo, tá? Se tem dificuldades aí na leitura, não se preocupem, porque não é simples. 503D? Vou ver certinho aqui onde é. Mas é por aí. Ok, então vou encerrar a gravação, vou encerrar a chamada. Obrigado, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso. Até mais. Bom dia a todos, obrigada.